Boa noite a todos, obrigado a todos pela presença. Para nós é uma honra estar aqui podendo discutir com o Vladimir Carvalho sobre esses 3 filmes que integram a mostra que estamos fazendo em parceria com a Cinemateca Pernambucana, que são Aruanda, que apesar de estar sendo feito pela Cinemateca Pernambucana, Aruanda foi gravado na Paraíba, mas o diretor é pernambucano, assim como o diretor do Cabra na Região Semiárida, né, Rúker Vieira. E eu, pensando sobre os aspectos que poderiam unir esses 3 filmes, eu pensei que acho que Rúker Vieira é o elo que há em comum entre esses 3 filmes, né? Que ele trabalhou nos 3, foi o fotógrafo e o montador de Aruanda e do Cajueiro Nordestino, e foi o diretor e fotógrafo da Cabra na Região Semiárida. Mas, claro que Aruanda se sobressaiu, ele foi considerado um precursor de um estilo do cinema novo, né? Aquela fotografia anticlássica, digamos, chapada, mas e que esses filmes, inclusive, eu acho que estilisticamente compartilham certas características com Aruanda também. Mas eu queria começar falando, perguntando, Vladimir, como foi o seu contato primeiro com o Lino Duarte e o Hooker, e como foi que surgiu o Aruanda primeiro? Veja, Gustavo, eu fui aluno de Lino Duarte Noronha. Ele não era muito mais velho do que eu, mas ele, no ginásio, ele foi meu professor no Liceu Paraibano e sempre me chamou a atenção um lado, digamos assim, de pesquisador à margem das aulas que ele fazia, não é? Ele dava geografia, né? Eu sempre fui muito interessado em geografia humana, eu era péssimo aluno em matemática, mas eu me dava muito bem com a história, geografia, etc. Uma tendência, né, da minha parte. E aí eu achava as aulas do Lino Duarte uma maravilha, porque ele trazia essa coisa para o centro das nossas discussões em aula, né? As discussões do meio ambiente, que não se falava ainda em meio ambiente. Eu estou falando dos anos 50, não é? De forma que as coisas ainda estavam um tanto quanto por acontecer. Mas Lino Duarte, quando havia férias, quando era passagem de um semestre para outro, naquela época era um ano inteiro que você ficava, não tinha essa partição em semestres. Quando ele voltava das incursões dele, ele gostava muito de fotografar. Ele era já um fotógrafo, não é, de nomeada na imprensa local. Ele dirigia muita essa coisa da fotojornalismo. Ele fazia fotojornalismo. E quando ele viajava em férias, geralmente ele fotografava. Eu me lembro muito bem de uma viagem, de uma incursão que ele fez, uma excursão ao Maranhão, não é? E trouxe dessa viagem uma série de fotos. Eu me lembro do rio Timon. Eu achava interessante que é um rio chamado Rio Timon, né? Lá da geografia maranhense. Não é? E essa foto ele fez de forma que tinha aspectos daquela geografia nordestina. Uma parte muito grande do estado do Maranhão compõe também o chamado polígono das secas. E aquilo sempre me trouxe muito, assim, indicaram uma certa afeição por aquele professor cujos pensamentos, cujas intenções de didática e pedagógica, etc., passava por esse caminho, né, da preservação do ambiente e da descrição dos ambientes, especialmente do polígono das secas, que eu como nordestino, naturalmente me interessava. Então, foi uma ligação
que tem uma certa história desde quando eu fazia o ginásio, né? Então, os anos passaram, não muitos anos, eu fui fazer faculdade. Antes de fazer faculdade, exatamente no ano que eu ia prestar exames de acesso à universidade, o Linduarte me convidou, a mim e a João Ramiro Melo, que era outro amigo do Linduarte, né? A gente já estava escrevendo no jornal, já estava fazendo crítica de cinema, e o Linduarte nos convidou para compor uma equipe que faria o Aruanda. Só que até ali ele não tinha ainda formado, digamos assim, fechado o grupo, né? Um grupo de 3 até ali, né? Mas, por essa época, o Rucker Vieira estava fazendo uma passagem pela Paraíba, estava trabalhando na Paraíba como locutor da Rádio Tabajara, de quem o Linduarte, da qual o Linduarte era também um grande locutor, um narrador e, vamos dizer assim, um produtor de programas. Ele apresentava programa, adaptação de contos, né? Então, caiu a sopa no mel. De forma que, quando a gente sentou para escrever o roteiro, a gente já tinha bastante convivência, digamos assim, né? Nós estávamos sempre juntos, eu, Linduarte Noronha, João Ramiro, o Willi Lial, que era presidente da Associação dos Críticos Cinematográficos, e, naturalmente, Rucker Vieira, que era pernambucano, que migrara para João Pessoa justamente porque tinha essa função de locutor na Rádio Tabajara. Agora, a gente só pôde realmente pensar em levar a cabo esse projeto, não só escrevendo roteiro, lendo livros, a gente não tinha experiência em cinema. O Linduarte era fotógrafo, fotoreportagem, não conhecia, vamos dizer assim, essa coisa da câmera cinematográfica. Para nós, hoje em dia, quase vulgarizou-se o uso da câmera, digo, que filma em movimento. Naquela época, a câmera cinematográfica para nós era um mistério ainda, era uma coisa muito assim. Nenhum E o dos 4 Rucker, tinha experiência com cinema? como? Nenhum dos 4 tinha experiência com cinema? Não, de filmar, não, nada. Ah, A gente tinha. Éramos cineastas ainda por acontecer. Líamos. Né? E nos descobrimos que, para filmar, nós tínhamos que nos preparar, né? E o Rucker nos salvou, como estava em João Pessoa, ele nos salvou desse apelo, porque a gente não sabia a quem apelar. Nós não tínhamos um fotógrafo para fazer um filme que a gente já reputava uma coisa assim séria, um passo sério na vida. A gente queria fazer uma adaptação de uma reportagem que o Linduarte Noronha tinha feito e tinha sido premiada no exterior, naquela coisa dos estudantes, na Organização Mundial dos Estudantes, né, que tinha a UNE, tinha outras congêneres pelo mundo inteiro, e tinha esse concurso da imprensa, na imprensa estudantil. E o Linduarte foi premiado com essa reportagem, né, exatamente sobre as oleiras. As oleiras eram as pessoas que trabalhavam fazendo cerâmica de barro, né, para o consumo utilitário, né? E o Rucker, para nossa sorte, o Rucker tinha feito. Ele saiu de casa, ele era do interior de Pernambuco, o pai dele tinha um cartório em Bom Conselho, né? E ele cansou-se daquela coisa do cartório, imagina, sentado ali, batendo o carimbo. Então ele se aventurou e foi parar em São Paulo. E em São Paulo, ele estava morando eu acho que era em Marília, no interior de São Paulo, vivendo lá, num trabalho que eu não estou lembrado bem qual era, e ele se inscreveu num curso e terminou aluno de Rui Santos, que é caramba. aquele cara que fez onde a Terra termina, onde a Terra começa, sei lá, o cara que gravou o Prestes, Luiz Carlos Prestes na prisão. Tal. O Rui Santos era Eu conheci o Rui Santos já velho, já bastante idoso, né? Mas o Rui foi um professor de fotografia do Rucker Vieira.
Nossa. Além do Rui, ele foi aluno também de José Canizares, que era um montador, um cara muito... Sim. José Canizares, que era acho que era um espanhol que vivia em São Paulo naquela época. Inclusive, ele montou também o Canto do Mar, que também está sendo exibido nessa mostra agora, do Cavalcante. Do Cavalcante, não é? O Canizares. O Isso, Canizares. Canizares. Exatamente. Ele era um mestre dessa coisa. E essa passagem de Hooker, né? Ele ganhou uma bolsa de 1 ano, se não me engano, para ficar nos estudos da Maristela, em São Paulo. Ele viajava para fazer esse curso, ele ia do interior de São Paulo para a capital, né, com grande sacrifício, indo e voltando, né, porque ele tinha um trabalho lá, um emprego. Mas, enfim, era o único cara que sabia, vamos dizer assim, o Hooker era muito hábil, mecanicamente muito hábil também, né? Quando a gente o conheceu, ele era brevetado, ele pilotava esses aviões, não avião de carreira, um avião teco-teco, né? Ele era muito hábil. Então, ele entendeu-se muito bem com o mecanismo da câmera, porque uma coisa é você pensar um filme, como a gente pensa, plano a plano, você tem que saber onde colocar a câmera, e a linguagem cinematográfica, mas a linguagem cinematográfica supõe uma técnica. Né? Com que lentes você vai fazer? Que lentes você vai usar? Né? Se me pusesse, vamos, uma câmera com aquelas 3 lentes que você dava a volta nelas, né? Você tem a grande angular, o teleobjetivo, a lente normal, eu não sabia como fazer com aquilo. Então, Hooker caiu do céu, assim, né? No nosso meio provinciano. Então, ele foi o cara que possibilitou a gente ousar de subir a serra junto com o Lindo Duarte, que era o diretor do filme, né? Coautor do roteiro, com eu, ele e João Ramiro, que escrevemos o roteiro, e o Aruanda nasceu assim. Agora, tem um aspecto que é característico dessa fase, porque isso não aconteceu por acaso. Por quê? Naquela década de 50, exatamente, houve a implantação em alguns estados que batalharam por essa conquista, digamos assim, a universidade. Sim. Basta dizer a você que a Universidade de Brasília, em 58, 59, foi a primeira turma de bacharéis em Direito, e o Lindo Duarte foi formado aí. Quer dizer que ele foi formado em advogado, isso diz pouco. Dotar a Paraíba de um ensino superior, de nível superior, foi uma novidade que afetou a cultura. Aquilo trouxe vamos dizer assim, um impulso à sociedade local, àquela província que não tinha. As pessoas que tinham, vamos dizer assim, meios financeiros, filhos de pessoas que tinham, né, os filhos de pais que tinham recursos, iam estudar no Recife, onde tinha uma faculdade de Direito, não é? A Universidade de Pernambucana já se preparava para o que ela é hoje, mas não era tão desenvolvido o ensino superior em Recife quanto é nos últimos 50, 60 anos. Né? Mas tinha a universidade onde estudou Castro Alves, onde ensinou Tobias Barreto, Silvio Romero, lá para trás. Né? Imagina, né? Castro Alves foi aluno da Universidade, da Faculdade de Direito do Recife. Então, o camarada que era filho de uma família que podia estudar direito ia para o Recife. E aquele que tinha ambições de se tornar um médico ia estudar na Bahia. Então, na Paraíba não tinha universidade. Então, José Américo de Almeida, que por acaso foi o cara que inaugurou um ciclo da literatura brasileira, o romance de 30, o romance social de 30, com a Bagaceira. Ele era governador do estado e empreendeu essa coisa extraordinária que era a faculdade. Então, mudou muito, mudou a imprensa, mudou... o Estado da Paraíba tem um jornal, né, próprio do Estado, o órgão oficial do Estado chamado da União, onde quase que todos os intelectuais da Paraíba passaram pelo jornalismo, né, se antecipando até aos seus cursos de direito e tal, porque não tinha ainda curso de jornalismo.
Então, só para resumir, a partir de 50, 52, 53, funda-se na Paraíba e se transforma. As artes começaram a acontecer. O Teatro de Estudante foi fundado, compreendeu? O Zé Américo, para formar o corpo de professores, trouxe gente do exterior, da Espanha, da França, compreendeu? Não tantos assim. E professores foram contratados na própria cidade, médicos, advogados, engenheiros, foram para essa universidade. Eu quero dizer que, sem esse conhecimento, sem essa transição, que foi quase um impulso assim, vamos dizer, extraordinário para a cultura local. Né? Porque a Paraíba tem alguns escritores notáveis, como a gente conhece, Zé do Rego, Ariano Suassuna, o genial Augusto dos Anjos, dos poetas da língua, extraordinariamente colocado nas alturas. Né? Mas Aruanda talvez não tivesse sido concebida se não fosse esse salto de qualidade no ensino, na educação Sim. e na cultura, principalmente. Entendeu? É um pouco o que aconteceu na Bahia também, com a gestão de Edgar Santos na universidade, né? Que trouxe todos aqueles professores de fora para... Enfim, exatamente. fazendo um paralelo. O Pereira foi fazer teatro lá, tanta gente. O Cole Reuter, aquele outro que criou, o Smetak, que criou Sim. aquela coisa no Seminário de Música da Bahia. Eu sei porque nessa época eu já estava lá estudando, eu sei dessa história por isso. Mudou tudo na Bahia, foi uma espécie de renascimento. Não é à toa que o Glauber, o Paulo Gil Soares, o Roberto Pires e tantos Sim. outros se apresentaram ali naquele momento. Né? A Jogral do Glauber Rocha, junto com o Fernando, esqueci agora o sobrenome dele, o poeta de lá, né? Que fizeram a Jogral. O Jogral era Fernando Rocha Pérez. Um sarau de poesia. O Glauber não tinha ainda feito o seu primeiro filme, mas fazia um jogral, né? Se apresentava declamando poesias e tudo mais. Isso foi tudo um impulso. Os anos 50 foi o nascimento, eu digo, pode-se dizer, o nascimento do ensino superior no Brasil. Foi definitivo. Explodiu em vários estados, universidades e tal. Né? E a gente deve isso a Zé Américo de Almeida. Aí sim, aí Aruanda pôde ser feito. Tanto isso é tão extraordinário e significativo, que o Recife não aconteceu. Aconteceu na Paraíba. O Recife, que era um tanto quanto mais adiantado do que a Paraíba, mas não tinha. O Recife teve o ciclo dos anos 20, lá atrás. Mas, na época que surgiu Aruanda, foi um episódio solitário. Que logo em seguida, o Lino Duarte fez o Cajueiro Nordestino, e o Huck, por influência, porque o Huck era apenas fotógrafo, ele não tinha esse impulso. Mas, quando ele viu a Aruanda pronto, o Cajueiro Nordestino, ele resolveu fazer a cabra na região semiárida. Ele conhecia como a palma da mão. Sim. Eu percebo, assim, acho que a construção da narrativa sendo principalmente visual nos 3 filmes, né? A forma como se estabelece a própria geografia e a própria... Tem uma certa noção, acho que, de atemporalidade nos 3 filmes, né? Como se fosse uma coisa que remontasse a séculos e séculos. Acho que isso foi até herança de Aruanda para os outros dois. O Aruanda tem um salto temporal, mas... Ali nascia uma trilogia nordestina, né? Que se completou, quer dizer, o Lino Duarte fez 2 filmes e o Hooker fez A Cabra na região semiárida. Mas se você olhar pelo lado, vamos dizer assim, da narratividade, eles são muito comuns, eles são peças do mesmo panorama cultural, do mesmo homem sertanejo, das mesmas atividades rurais, o pastoril, o gado, e o isolamento, principalmente porque foi o que mais foi o impacto maior, né? Foi assim uma coisa que balançou a roseira, digamos assim, Aruanda, porque se descobrir
no Alto Sertão da Paraíba, né? numa região inóspita. Basta dizer que o primeiro carro a chegar lá no pico da serra, lá onde a gente filmou Aruanda, foi o primeiro carro, era uma caminhonete, que a gente levou. A Serra do Foi Talhado, o não é primeiro isso? carro a subir. O prefeito mandou fazer uma carroçável, que eles chamam, né? Carroçável é pouco mais do que uma picada na estrada, compreendeu? E foi a gente praticamente inaugurou com essa rural. Acho que era uma rural ou era uma picape, era uma caminhonete. Era uma caminhonete. E a gente foi para. Tanto que quando a gente chegou lá, para onde a gente ia com aquele carro, aquele bando de criança atrás, sabe? Era uma comunidade. Nós abrimos o cenário ali, né? Isso no interior, com pessoas que mal sabiam que estavam construindo, que era essa coisa da cerâmica, né, de utilidade, vendida nas feiras. Sim. Desciam de lá até chegar em Santa Luzia do Sabugi, que era no baixo, né, na planície. Assim. Desciam da serra, aquela caminhada toda que você vê no filme, até chegar lá com aqueles jumentinhos carregados com as panelas, com as peças que elas fabricavam. Interessante que só nessa última parte do filme, que a gente, porque pelo menos para mim, quando tem o salto temporal para do século XIX para o século XX, não é aparente, porque a roupa das pessoas é parecida, a casa é parecida, é igual, né? A forma de transporte é igual, é no lombo do jegue. Então, só nessa última parte que você chega na feira, e eu acho que os três filmes têm um pouco essa coisa de você assiste, é como se fosse a natureza acontecendo ali, né? Não tem a presença digamos, da civilização. Né? São as pessoas na natureza. Claro inclusive, que... Sim, diga. Com a ligação à história do Brasil, não digo recente ali, daquele momento, mas resquícios da escravidão. Sim. Imagine você, um quilombo. Na verdade, era um quilombo, né, que vivia de um algodão primitivo, de novo, a paisagem natural, né, a paisagem do sertão, um tipo de algodão, né, que foi uma revolução industrial, muito antes, não é? Mas ali acontecia que o algodão era primitivo, era nativo daquela fase ali, daquela parte da terra. Né? E eles cultivavam o algodão, né? E fazia também um pequeno comércio com aquela coisa. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, se sustentavam. Né? Mas aquilo era um primitivo quilombo, era um arraial de negros. Né? Esse nome Aruanda, por exemplo, que pode ser traduzido como o paraíso dos negros, né? Dizem não, eu já li isso em algum livro, que é uma corruptela de Luanda, de Angola, Sim. Que é a terra prometida dos negros. A terra prometida é um mito milenar, né, que passeia na cabeça do homem. Universal, né? Universal. Então, Aruanda é uma fragmentação, ou vamos dizer assim, do vocábulo Luanda, que degenerou ou se regenerou, né, com Aruanda, numa linguagem talvez urubá, não é? E ali foi... Não era... Eles não se chamavam de Aruanda. Foi um poeta. O filme, primitivamente, no roteiro, se chamava As Loceiras da Serra do Talhado. Esse é o nome... O quilombo tinha esse nome, Serra do Talhado? Ou não tinha nome? A Cidadela do Barro era uma reportagem que ele tinha feito, e as loceiras da Serra do Talhado. Um poeta amigo nosso, o Vanildo Brito, falou: esse título de vocês não é, o negócio é Aruanda, isso aí é a terra prometida dos negros, que se fugiam para aquela terra como se ali fosse encontrar vamos dizer, primeiro a liberdade e o Éden primitivo, o Éden perdido. Não é? É um título muito mais é um título muito mais evocativo, né? O outro era mais, vamos dizer, jornalístico, talvez. Analítico até, né? Uma coisa mais...
Uhum. É uma síntese, Aruanda, perfeito. Sim. Tanto que é fácil você ver que foi rapidamente a coisa de 12, 13, 14 anos, eu já não me lembro, virou o nome do festival, um dos Sim. melhores festivais de cinema do país, chama Festa Aruanda, que foi criado pelo Lúcio Vilar, na Paraíba, e que está de vento em popa, Verdade. veio para ficar, como se diz. Festa Aruanda, Sim. um festival paraibano Sim, verdade. brasileiro, né, de grande calado. Agora, eu queria levar a discussão mais para os outros filmes que talvez possam ser chamados, não sei, de filhos de Aruanda, o Cajueiro e a Cabra, né? Que se Sim. sente essa mesma. Você não chegou a participar de nenhum dos dois, né? Mas você mantinha contato com o Não, Hooker? claro, aquilo fermentava, vamos dizer assim, num grupo pequeno de pessoas, né, que trocava ideias e tudo mais, né? Mas o Linduarte, ele fez o Cajueiro baseado numa obra se não me falha a memória, do Câmara Marcos Cascudo. Mota? Ah, não, é porque tem uma. Mauro Mota. O Cajueiro Mauro Mota. Nordestino de Mauro Mota. Mas o Mauro já bebeu nas águas do Cascudo, como chama o Luiz da Câmara Cascudo, porque Sim. o Cajueiro, que tem, não sei hoje qual é a situação desse Cajueiro, é uma peça de quase que turística. Eu visitei, inclusive, uma época que eu fui, foi coincidentemente o Fernando, o grande cronista brasileiro, Fernando Mineiro, lá, o autor do Homem Nu, Fernando. o do Homem Nu. Agora Fernando Sabino. Sabino, pelo amor de Deus. Ele estava lá com a fugiu. mulher dele e fomos Sim. todos. A gente estava num festival de cinema do Sim. Valério Andrade e a gente foi visitar esse cajueiro. Mas voltando, o cajueiro já estava era das cogitações, como ele nunca saiu do Nordeste, ele nunca foi morar no Rio nem em São Paulo. Eu falo de Luiz da Câmara Cascudo, uma enciclopédia viva né, da cultura mundial. Né? Mas o Mauro foi quem escreveu. Fez uma monografia só sobre o cajueiro nordestino, de modo geral. E o cajueiro de Natal chamava muita atenção porque ele, como que deitou-se, ele foi crescendo horizontalmente, como se acompanhasse a praia, assim, sabe? Era perto da praia. E ele foi se estender quase, dizem que tinha 1 quilômetro. Eu não fui medir, mas eu fui lá e ver. Ele deitado, aquele cara, você andava assim, ao largo dele, entendeu? Era um cajueiro deitado. Isso era uma curiosidade. E aí Linduarte pesquisou e tinha um coco, cajueiro, tim, 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 cajueiro, tim, 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 tão. E aí fez essa biografia do cajueiro, né? Que é uma coisa, um fruto muito requisitado, né? Uma coisa muito teor de vitamina C e tudo, e de um sabor incrível. E o pessoal injetavam a cachaça com uma injeção no caju e chupava aquele caju já com a cachaça e tudo. Né? E aí ele fez esse filme que eu me lembro que uma vez eu vi o seu Mauro, não Mauro Mota, mas já no Rio, quando a gente estava montando, quando a gente foi montar o Romeiros da Guia, que é o quarto filme, né, que foi feito, né? Com o seu Mauro vendo, nós estávamos na sala e o Humberto Mauro estava vendo esse filme. O Humberto Mauro estava vendo o filme naquele dia lá. E a gente assistiu de novo, né, com ele. Mas foi uma coisa assim extraordinária, porque com a mesma câmera, eu e João Ramiro Melo fizemos, com a mesma câmera que filmou o Cajueiro, a gente fez o Romeiros da Guia. E o Hooker filmou a Cabra na com a mesma câmera também? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E tem um agradecimento ao Humberto Mauro na abertura de Aruanda. Ele prestou alguma assistência a vocês? Ou?
Não, pelo seguinte, porque o seu Mauro, como a gente chamava, seu Mauro, quem conheceu, chamava de seu Mauro, por respeito, o seu Mauro, né? Ele era um dos diretores do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Sim. Havia um diretor-geral, mas o diretor da parte dos filmes, do cinema, o diretor do cinema, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, né? Tinha um professor, era o doutor, esqueci agora o nome dele, mas o Humberto Mauro era a grande figura do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Ele próprio fez mais de 200 filmes. A imensa maioria dos filmes que ele fez foi lá, né? Exatamente. Então, o Linduarte, vou contar só a história rápida para vocês. Sim. O Pascoal Carlos Magno fez, pelo Brasil afora, um festival nacional dos teatros de estudante. Ele conseguiu, no governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 60, nos anos 50 ainda, né? Claro, o Juscelino foi eleito na eleição de 55, né? De 54, 55. No governo de Juscelino, o Pascoal Carlos Magno, que era um ministro, era um homem do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, muito prestigiado, um poeta, um homem de teatro, né? Sim. Um homem que transformou a casa dele em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, no Teatro Duzi, basta dizer isso, né? Então, ele era um apaixonado do teatro e ele conseguiu verbo com Juscelino Kubitschek, né? Quando Juscelino governou do Rio, né? Do Catete, que você sabe. Então, ele ali próximo, então ele conseguiu fazer um festival nacional e foi de estado em estado convocando, onde havia grupos de teatro, o Pascoal convocava, fazia uma reunião em palácio, é uma expressão muito, todo mundo foi em palácio, entendeu? A reunião foi em palácio, né? E ele foi a Paraíba, e nós tínhamos, eu e mais 3 ou 4 pessoas, tínhamos um grupo de teatro chamado Teatro Popular de Arte. E a gente foi a essa reunião com o Pascoal, e a gente não tinha nenhuma peça pronta. Mas o Pascoal se encantou. A gente foi com um rapaz muito bonito, tal, e ele ficou impressionado com aquele moço, um ator, Valderedo Paiva, e ele nos deu 3 passagens para o ator, para mim, que dirigia o grupo, e para Breno Matos, que era o cenógrafo, de uma possível peça. Sim. E o Lin Duarte foi como repórter pelo jornal A União, que era do governo. E aí a gente tramou, nós fomos, eu e Lin Duarte, para São Paulo, fomos para Santos, escrevemos de lá, eu também escrevi para o jornal, fizemos a reportagem do Festival Nacional, que foi em Santos. Naquela época eu conheci como é que chama? O grande hoje, do Teatro de São Paulo, Zé Celso? o Haddad, primeiro Haddad. A minha Haddad. Aquele Graça Aranha, Graça... Os vários deles. E o... Meu Deus, tão conhecido, que tem com o nome Magrinho, que tem um teatro lá em São Paulo, cara. Tem um teatro, Oficina. Zé Celso. Sim. Todo esse pessoal. E aí aproveitamos, fomos ao Banco do Estado de São Paulo, que tinha uma carteira de cinema, não tinha esse financiamento como tem hoje. E a gente foi lá, o Linduarte foi lá, eu fui lá com ele e tal, a gente se apresentou, mas a carteira estava, naquela fase temporária, estava suspensa. E a gente foi para o Rio, de lá de trem, foi todo mundo que tinha que voltar para suas bases de avião, foi de trem para São Paulo para tomar o avião. E lá a gente foi, eu não fui nesse encontro, a Lin Duarte foi ao INSE para pedir o equipamento emprestado. Foi fundamental. E Humberto Mauro bateu o martelo favorável a gente, entendeu? Sim. Humberto Mauro assinou embaixo, entendeu? Aí nos deram a AIMO, é uma câmara AIMO, de fabricação Belly Hall. Tem a Belly Hall 16mm, muito comum encontrar, mas tinha a câmara em 35mm. Essa câmara foi desenhada na época da guerra. Uma câmara
possante, pesada, né? Mais portátil ao mesmo tempo. Ela tinha uma segurança e tinha o tripé também, mas como era uma câmera idealizada, pensada, projetada para a guerra, para jornalista, então ela tinha também um punho que você podia filmar, se você levasse um tombo, uma trincheira e tal. E foi essa câmera que foi levada para Paraíba, por Lindo Duarte, Noronha, e a gente fez Aruanda. Porque a gente aí... Sim, e teve, por ironia do destino, um usineiro muito ligado às artes, amigo de Gilberto Freire, Odilon Ribeiro Coutinho, deu um aval, deu como dizer, um aval na Kodak para fornecer a película virgem, 35 milímetros, caríssimo. Sim. Se não fosse o Odilon Ribeiro Coutinho, façamos aqui uma homenagem póstuma ao Odilon, não existiria Aruanda. Então, Rúker Vieira, seu Mauro e Odilon Ribeiro Coutinho propiciaram, talvez até sem muita, vamos dizer assim, sem muita consciência do que estava acontecendo na Paraíba. Sim. Era um ponto à frente, era um passo à frente, e graças a essas pessoas. Conseguimos a câmera com ele, né? E o filme virgem com Odilon Ribeiro Coutinho. Fomos a Kodak, pegamos aí. E quando foi que vocês tiveram essa consciência da grandeza mesmo, vamos dizer, do filme? Foi o artigo do Glauber mesmo, saiu aquele que ele fala de Aruanda e do filme do Saraceni. Como é o nome? Agora me passou. Arraial do Cabo. Isso. Arraial do Cabo é um filme parelha com exatamente. O Glauber escreveu um artigo de página inteira no Jornal do Brasil. Quando ele viu Aruanda e viu Arraial do Cabo, ele ficou encantado. Ele fez um artigo de página inteira. Aliás, ele saiu do estúdio, ou melhor, da sala de cinema, a sala de ver filmes, Copião, essa coisa toda, sim. Na Líder, ali na Álvaro Ramos, no fim de Botafogo. Sim. Ele saiu direto para a máquina de escrever, um escritório que tinha vizinho ao laboratório de um cearense chamado... esqueci momentaneamente. Tá. E lá o Glauber fez direto, saiu da sala de cinema e escreveu esse artigo sobre Aruanda direto. Juntou com Arraial do Cabo e o Jornal do Brasil publicou uma página inteira, consagrador. E aí ninguém mais pôde ignorar Aruanda. Aí veio Paulo Emílio, veio Jean-Claude Bernardet, veio a Convenção da Crítica Cinematográfica. Olha o papel da crítica, importantíssimo. Houve uma convenção, São Paulo, Rio, Bahia, Dr. Walter da Silveira foi para São Paulo, para essa Convenção da Crítica. Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes, o pessoal, o Tambellini, o Flávio Tambellini, não o Flavinho, não, o pai do Flávio. Eu sempre lembro isso porque as novas gerações conhecem o Flávio Tambellini Júnior, esse que fez esses filmes todos aí, mas o pai, que também era cineasta, era crítico, conheci ele. Sem ele também não existiria. Sem o Flávio Tambellini, não existiria o Romero da Guia. Foi ele que mandou bancar, entendeu? Porque ele foi dirigir um negócio chamado no espaço, nos escritórios do Instituto Nacional do Sistema Educativo, criou-se o Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica. O ministro da Fazenda era Roberto Campos, que todo mundo disse que era entreguista e tal. E ele era genro, o Tambellini era cunhado do ministro, o Flávio Tambellini. Então, ele assumiu esse Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica. O governo chancelou isso. É o primeiro grupo formado para, vamos dizer assim, para criar leis, institucionalizar uma indústria cinematográfica. E foi o Flávio Tambellini que deu o aval para a gente pegar a dita Câmara e fazer o filme, o Romero da Guia. Vamos falar, então, da influência de Aruanda sobre o cinema brasileiro. Primeiro, principalmente, eu acho que o que as pessoas mais associam é, por exemplo, a fotografia de Vidas Secas, até por conta da questão de ter uma família ali no mesmo tipo de ambiente, né? É mais lembrado, mas a fotografia
Mas a fotografia chapada de Aruanda, acho que Deus e o Diabo também, que o Valdemar Lima fez, né, a fotografia, e no Terra em Trânsito também, né? Que os dois, tanto Vidas Secas como Terra em Trânsito, são fotografia do Carlos Barreto, né? É fundamental. Essa chamada, e foi. Às vezes as coisas acontecem acidentalmente, mas, como você sabe, não existe acaso, existe necessidade. Não é? Então, por necessidade, por absoluta falta de meios, até mesmo porque, como a gente podia levar serra acima, hoje você filma com como chama isso, um gerador de energia no local que você está filmando, não é? Você faz noturnas, por exemplo, se você não tem um gerador, você não, como é que vai filmar, não é? Então a gente apelou para iluminar. O Aruanda foi feito com rebatedores. A luz estourava, entendeu? E a gente enfrentou isso sabendo, talvez não com tanto conhecimento de causa, né? Mas o Hooke conhecia, ele sabia que a luz estava estourando e ele controlava o fotômetro até onde ele pôde. Mas a fotografia de Aruanda é a primeira fotografia realmente trabalhada da luz natural, né? Explosiva, acachapante, assim, e numa paisagem calcinada por si só, já aquela coisa dramática, né? Seca, né? Isso resultou numa coisa extraordinariamente inédita dentro do cinema brasileiro. As pessoas hoje não mais, vamos dizer assim, se preocupam em realçar esse aspecto de Aruanda, mas foi fundamental. E eu lhe digo por quê. Porque não existia, até Aruanda, a luz rascante, essa luz, vamos dizer assim, que áspera do Nordeste, captada pela câmera do Hooker, não existia. A Aruanda, a gente tem que lembrar, ela é do início de 60, 1960. Vidas Secas só vem aparecer em 63, trazendo essa novidade da luz sertaneja, brutalmente acachapante, né? Assim, rascante. Não é? E Deus e o Diabo na Terra do Sol, que o Glauber, vamos dizer assim, adotou essa coisa. Quando você citou o nome dele, já esqueci, o Valdemar Lima, quando ele viu Aruanda, ele ficou encantado. Isso aí é a luz do sertão, é essa aí, que esses caras aí da Paraíba. O Glauber teve uma frase que não foi inicialmente muito compreendida na Paraíba, teve até quem rechaçasse. São dois bárbaros, o Hooker e o Linduarte, são dois bárbaros com a câmara. Né? Aí teve um poeta lá que escreveu, respondendo, não sabe o que está dizendo, não sei o que, esse Glauber Rocha e tal, mas ele estava dizendo uma coisa muito séria, dois bárbaros com a câmara, porque o Aruanda é de uma espontaneidade, de uma naturalidade na relação câmara, ambiente e personagens, e pessoas filmadas, inédito no cinema brasileiro. E, naturalmente, Vidas Secas e Deus e o Diabo da Terra do Sol adotaram, e como são filmes extraordinariamente bem concebidos e produzidos e internacionalmente aclamados, né? Se tornou... Mas tá certo, o Barreto, o Luiz Carlos Barreto, ele era foi um fotógrafo do Cruzeiro que, segundo consta, fotografava com luz natural, sem usar filtros, etc. e tal. Mas Aruanda foi quem chegou primeiro no cenário. Aruanda é realmente um acontecimento do ponto de vista, entendeu? Desse ponto de vista, acho que traz um efeito mais dramático do que tudo, porque antigamente você, para iluminar um close, você levava horas com filtro, com luz artificial. E Aruanda não, é a luz do sol. Do jeito que estava, né? Isso. Eu queria... Uma pessoa apontou aqui no chat que a fotografia de Terra em Trânsito é do Dib. Eu posso estar confundindo, eu sei que o Barreto produziu Terra em Trânsito, mas posso estar confundindo que... Não, é José Rosas. Porque foi o seguinte, o Nelson ficou numa dúvida muito grande.
de fazer o filme É o Vidas Secas. com a concepção do... Porque o Barreto é produtor do filme, você sabe, né? Sim, Também. sim, é isso. E o Nelson ficou em dúvida sobre como resolver essa questão. Na filmagem, eles chegaram a rodar um plano com a luz artificial feito por José Rosa. Grave bem Sim, esse nome. Não é Dib, não. Dib estava sim. ainda começando. Não, a pessoa está falando de Terra em Transe, que eu sei que o Dib fez Terra em a Transe. câmera, eu sei que o Dib fez Isso. a câmera, mas eu não me lembro agora se a O Dib fez fotografia... câmera, Enfim, mas a concepção de luz é do Barreto. Mas sim, a luz de Terra em Transe já é diferente, já é uma luz mais macia. Porque tem muito interior, ele não iluminava o sim. fundo, que era para não revelar o lugar, porque o E Glauber é não queria. urbano, né? É O Glauber urbano, não é queria. outra... É urbano. E o Glauber não queria que aparecesse o fundo, porque ele não queria determinar, ou deixar claro que aquilo era o Brasil. Ele queria que Sim, passasse como é o Dourado. o Eldorado. Então, ele não Sim, queria, sei lá, não era as paredes e o ambiente, aquele ambiente como é que chama aquilo lá? O Parque Lage. Parque Lage. O Parque Lage. Sim, O sim, Glauber sim. disfarçou o máximo que pôde. Mas eu estou falando lá atrás, né? Sim, Então, a coisa, quando da filmagem de Vidas Secas, o Nelson ficou em dúvida se punha em função a luz concebida, né, a partir de Aruanda pelo Luiz Carlos Barreto, que era o responsável pela iluminação, ou se sim, deixava o Rosa fazer do jeito dele, iluminando artificialmente, com refletores, etc, etc, etc. sim. De forma que eles rodavam um plano com uma luz e o mesmo plano com a outra. Aí, no frigir dos ovos, a posição do Barreto foi vencedora. Então, dispensaram o material, digamos, o equipamento, né? E fizeram toda aquela coisa. Se filmava dentro de casa, lá fora você não via quase a paisagem, você via Sim, como um fogaréu, uma soaleira total, entendeu? sim, Tomando conta de tudo, pulverizando os objetos, né? Porque sim. dentro de casa você tinha mais sombra. Não é? E assim foi feito. E isso deu um recado também, um recado na linguagem, foi incorporado à linguagem do filme como uma coisa que a dramatização da narrativa está toda ali também, Sim. na expressão, né, dos planos filmados com luz natural, né, que Uhum. é herança. Eu me responsabilizo, pode até alguém discordar, vem diretamente Sim. concebido em Aruanda. Eu acho que é porque para gerações mais novas, isso que você estava falando de as pessoas às vezes não perceberem que foi a inovação, porque para gerações mais novas você meio que já assimilou aquele tipo de esse tipo de fotografia e quando você chega em Aruanda você Já está pronto. já viu outras coisas parecidas com aquilo, então É, não parece tão surpreendente, tão, né? que Mas foi que um foi, processo. sim, Não dá para exatamente. entender que foi um processo que foi, de É. certa forma, acidental, pode-se dizer, entendeu? Não é Uhum. uma coisa pensada, mas foi resolvida. Porque é o seguinte, eu quando apresentava para os meus alunos aqui na Universidade de Brasília o Aruanda, eu dava como exemplo o seguinte: a gente tinha muita pressa, mas não tinha os meios, compreendeu? Sim, Há um fenômeno que para ilustrar isso, eu dizia: olha só, durante a seca no sertão, Brasil total, né? uhum. Sequidão total, cai as folhas todas das árvores. Quando chove, Gustavo e Sim, Mateus, quando chove, com um pouco mais, 2 ou 3 dias, você olha a paisagem e ela tem como uma sombra esverdeada que vem surgindo. Sabe o que é? A terra tem necessidade, tem pressa. E eu digo que a gente tinha pressa em fazer, seja lá do que jeito fosse. A gente entendia pouco da câmera, tinha Hulk que sabia usar o material. Se a gente estava, digamos assim, tinha restrições, porque a gente não tinha um refletor, não tinha como levar para Serra assim um gerador de luz, né? Porque aquele gerador de luz, aquele caminhão enorme, né? Que
leva a sim. televisão, vai fazer coisas pela rua, leva aquele caminhão. E então a gente usou rebatedor, que são, vamos dizer assim, quadros de tábua com papel laminado, para iluminar, quando não tem luz de qualidade nenhuma, você põe de frente para o sol aquele quadro com lâminas esse papel laminado, prateado. Sim. E você põe ele de frente para o sol, rebatendo luz no objeto. Era isso, era a única coisa que a gente tinha, não tinha mais nada. E a luz do sol. Destelhamos quando foi necessário, entrava numa tapera daquela. Tiramos as telhas de cima para a luz clarear. Às vezes só aquela mancha, né? Era o que podia fazer, fazia isso daquela maneira. A panela, a pessoa fazendo o manuseio do barro. Né? Então, o filme é tão primitivo quanto o seu assunto. Sim. Alguém disse isso. Uhum. Entendeu? Agora, eu sinto neles também um certo, não sei se, mas um parentesco com o Humberto Mauro, né, dessa naturalidade do documentário, da forma que a narrativa se apresenta acompanhando os personagens, né, sem muito, com um certo distanciamento, digamos assim, contemplativo, como se fosse a natureza acontecendo. Não sei O Gustavo, se está. pelo menos nos primeiros filmes que fez em Cataguá, antes dele ir para o Rio, antes dele conhecer. Eu digo os curtas mesmo, os curtas do INSE. Os curtas. Os Mas curtas do esses INSE. curtas foram feitos antes da gente. É. E eu conheci os diretores de fotografia do seu Mauro. Eles usavam bastante luz artificial. Manuel Ribeiro, Sim. por exemplo. Não, mas eu digo. E o filho do Mauro também, que era o José Mauro, que a gente chamava de Zeca Mauro, né, que eu conheci também, fez, inclusive, uma sequência enorme para o meu filme O Homem de Areia, o longa-metragem. Nós trabalhamos juntos. Mas eles já usavam uma luz artificial de qualidade, entende? Não, até é importante falar isso, mas eu estava falando da questão de como a narrativa do filme sim. É construída com um certo... Sim, claro. Inclusive porque filmado geralmente no interior de Minas, Sim. Onde tinha, em Volta Paisagem. Grande, a fazenda, né? E Sim. aquilo tudo se filtrou. O Mauro também, ele não esperou. Ele era um radioamador, um homem de muita percepção para coisas da técnica, né? E ele fez com o que tinha, com o que foi possível fazer num estúdio que ele criou, construiu. Né? Ele era capaz de construir um rádio, o seu Mauro, né? Ele era radioamador e ele era capaz de construir um rádio, né? Essa coisa assim. Mas eu acho assim, a filmografia dele, especificamente que ele fez no INSE, eu acho muito especial e acho que não recebe, às vezes, a devida atenção. Eu acho que não recebe, às vezes, a devida atenção a forma como aqueles filmes foram feitos, que ele fez tanta coisa lá dentro, mas que acho que a maioria não é levado, muitas vezes, em consideração, né, dentro da obra dele. Acho que... porque filmes, muitos deles, a maior parte, inclusive, didáticos, né? Filme para ser sim. Como lições nas escolas. Nas escolas públicas, né? Sim. Muitos filmes, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha sensibilidade. Por exemplo, você vê a Velha Fiar, é uma coisa extraordinária. Ele retirar aquela coisa da cultura que vem diretamente do povo, sem vamos dizer assim, sem cacuetes, né, digamos. E ele fez a Velha Fiar. Eu conheci, inclusive, o ator que fez a Velha. Matheus Colasso. Matheus Colasso. Matheus Colasso eu conheci. Quando a gente montou o nosso filme, no Romeiros da Guia, lá no INSE, né? E a gente conversava, a gente almoçava lá junto com eles. Tá? Me lembro do Lima Barreto visitando o Mauro, e eles no palco, a gente ficava só olhando assim, a gente tinha acesso, né? Mas ficava todo mundo respeitando aqueles dois monstros sagrados, o Mauro e o Lima Barreto batendo papo, e o Mauro tentando ironizar o Lima, entendeu? Aí dizia para ele, tá vendo o Lima? O Mauro falava um pouco assim, né? Agora... Está vendo o Lima aí olhando para a gente? Ele não está olhando para a gente, ele está enquadrando a gente. Ele não para de filmar, ele fica enquadrando na cabeça dele, ele está enquadrando. E agora, ficava também
ironizando. Aproveitando que você mencionou a Velha Fiel, eu queria voltar na questão da trilha sonora. Como foi a escolha por exemplo, das canções que compõem, que meio que narram aquela, né, na Aruanda? Claro que tem o clássico O Mana Deixa Eu Ir, né, do cancioneiro nordestino. Aquilo, na linguagem popular, aquilo é um coco. Ô, mana, deixa eu ir, ô, mana, eu vou só. Ô, mana, deixa eu ir para o sertão do Siridó. Isso aí, o Linduarte teve a ideia, porque conhecemos o seu Manuel Pombal, que era um homem que cantava essa coisa, cantava não, tocava na flauta. Sim, foi ele que fez no filme. Foi colhido lá em Santa Luzia do Sabugi. E gravado, sabe como? Naquelas difusoras de interior, num pequeno estúdio de rádio. Né? Levou-se lá um gravador daquele enorme, assim, e gravou-se seu Manuel Pombal tocando o pifo. Né? O povo chama pifo, né? Pífano, sim, né? sim. O pifo. Né? E o coco é o Mana Deixa Eu Ir, que primitivamente chamou-se a Itabaiana, que é a terra onde eu nasci. Eu não sabia dessa história do Descobriu-se que nome o do Mana coco. Deixa Eu Ir, primitivamente, era um coco chamado Itabaiana. Não sabia. E esse coco foi anotado por um pesquisador e levado, um pesquisador que trabalhava para Vila Lobos, entendeu? Sim. O Gassi de Almeida, ele levou esse coco, a sofa, né, como eles chamam, né? As anotações e o Vila Lobos. Isso é básico para uma das baquianas, você sabe disso. Sim, né? sim, claro. Eu não me lembro qual delas, mas é. Ele transformou aquilo numa coisa extraordinária, Vila Lobos. Eu não sei sofejar, eu sei sofejar o grosso. O Mana Deixa Eu Ir. Mas isso também é extraordinário. Mas a versão que está no filme é muito mais, como você tinha dito, primitiva, né? A versão que está no filme natural, é a voz e o violão. É a voz e o um violão. produto autóctono, da terra, ele vem diretamente do povo, vem pela coisa mais natural possível. Né? Sim. E assim foi. É importante isso. É importante. Na verdade, Aruanda é como se fosse um manifesto de um novo cinema, né? E passa-se juntamente com Arraial do Cabo, que também é parecido, porque explora exatamente o ambiente lá de Arraial, né? Que é um choque cultural tremendo do povo. Estamos completando 1 hora de live agora. Eu queria abrir para as perguntas. Alguém tem... deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ué, eu tinha visto aqui, sumiu. Uma pessoa está perguntando como é o nome da câmera que foi projetada para a guerra, que usaram para gravar os filmes? É a câmera que vocês usaram? Aimo fabricada, a fabricação é Belly Hall, que tem a 16 milímetros, que chama Belly Hall, e essa câmera 35 chama-se Aimo, escreve-se E-W-M Aimo, M-E-O, Aimo. Eu achei aqui a outra pergunta. Vladimir, pode falar sobre o equipamento de som que vocês tinham na época? Nenhum equipamento, nenhum. Nós estávamos foi tudo, o som foi todo gravado na pós, né? Foi gravado assim, numa rádio não, porque não chegava a ser rádio. Sabe essas difusoras que tem um alto-falante na praça e tem um estúdiozinho com um locutor falando, né? E foi nesse estúdio que a gente gravou o seu Manuel Pombal, entendeu? E como não tem a voz das pessoas, né? Não foi captado a voz dele, porque a gente não tinha equipamento para isso. Para som direto. Não tinha som direto ainda. Sim. Por isso que o filme é narrado por um locutor, por um narrador. Com Quem é o narrador do Aruanda? É o próprio Linduarte. A voz do próprio Linduarte.
O Que texto, ele, ele escreveu aquele texto e ele mesmo narrou. e ele tinha experiência de locução. Porque ele era Nota-se, tarimbista, adaptava contos, né, para nota-se rádio. no filme que é uma pessoa que tem É. experiência. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Acho que podemos. Se Vladimir tiver mais. Ah, pronto, tem mais uma pergunta aqui. Como. Ah, aqui. Como teria sido trabalhar com os atores em Cabra na região semiárida? Eu não sei, o Vladimir não participou desse filme, né? Mas você tem Eu não alguma. participei, mas foi o Huck comportou-se igual o Lindoado. Ele deixou um pouco ouviu melhor, deixar as pessoas dizer como que você faz, deixar fazer, né? Porque Sim, a Aruanda tinha aquele princípio que é ficcional, não é? Mas a Cabra não. A Cabra, o Huck tinha a ideia de fazer aquela aparição que é uma verdadeira epifania em termos de imagem, né? Quando a cabra dá luz ao sim. cabrito, é um momento ímpar no cinema brasileiro. É algo de muito natural. Tão Uhum. natural e primitivo quanto acontece realmente no ambiente sertanejo, no ambiente do polígono das secas, É, naquelas estações mais severas, quando a terra fica calcinada, é. arrasada completamente, né? É Então, isso essa que é a impressão que eu estava falando, que parece que é a natureza acontecendo, parece que não tem exato. intervenção em nada, né? É. Ali. Não tem truque, não é manipulação. Pelo Sim, menos você está diante de coisas muito importantes. Não adianta você criar em sim, cima. Não pode, como dizia João Cabral de Melo Neto, não dá para perfumar a flor, né? sim, A flor já nasce, ela própria já diz tudo, não é? exatamente. É, o Matheus entrou aí, acho que você vai falar. Ah, mais uma pergunta aqui. Qual a trajetória da recepção de Aruanda? Como ele chega até a primeira convenção da crítica e a sexta Bienal de SP, por exemplo? É, e achei... Ele chegou à convenção por conta da repercussão na imprensa, por parte dos críticos, especialmente os críticos das grandes capitais, o Rio de Janeiro e São Paulo, né, que escreveram sobre o filme, com destaque para o Glauber, que, além de escrever extraordinariamente bem, era o grande cineasta do momento, estava como acontecia, não é? Sim, O próprio Paulo Emílio, Jean-Claude, não é? sim, Enfim, e com a convenção, o Lindotti foi convidado e um grupo enorme de críticos compareceram, porque havia um desdobramento da opinião da crítica, né, sim. para aquele filme que foi exibido por ocasião da convenção. Então, Sim. abriu-se. E o filme foi para o Festival de Karlovy Vary, na Tchecoslováquia. Ah, sim. Eu não me lembro se o Lindotti viajou para a Tchecoslováquia, mas o filme foi apresentado com Não muito era. sucesso lá. Me parece que o Guido Araújo participava, tinha alguma participação nessa Não, coisa do o Festival de Guido, nessa Karlovy época, Vary. o Guido vivia na Tchecoslováquia. Nessa Sim, época, provavelmente ele pode ter é. tido Eu alguma já li influência, alguma. mas não me Eu já li. consta. Tá. Mas, deixa eu ver. Essa pessoa, inclusive, o Luiz, aponta que quem doou a câmera para o Rio 40 Graus também foi Humberto Mauro. Que Essa você pessoa. deu, Uma bem pessoa aqui no importante. chat, Luiz. Pois é. Para o Mais Nelson. uma. Exatamente. Tá. O Arthur Lira está me corrigindo, dizendo que o Guido assistiu o filme pela primeira vez lá, o Aruanda, lá em Quem que Karlovy disse Vary. isso? Quem que disse? O Arthur Lira está me corrigindo aqui, Sim. que o Guido assistiu o filme o Aruanda pela primeira vez lá. Ele assistiu onde, que ele disse? Lá em Karlovy Vary. Diz que o Ah, Guido sim. só foi assistir lá em Karlovy Vary, tá? Ah, sim. Porque depois do sucesso aqui, quando pediram filmes para esses festivais, o Itamaraty, deu muita ajuda para esse tipo de coisa, né? Isso Sim, sempre acontece. O Itamaraty, principalmente através do nosso grande Arnaldo Carrilho e outros lá, né?
que estavam no exterior, como adito cultural, ajudaram muito o cinema brasileiro. Então, isso, através do Itamaraty, os filmes chegavam, como chegou outros. Até a luta contra a censura ocorre, muitas vezes, o Itamaraty teve papel, às vezes, um papel menos digno, quando tratava de pessoas que não tinham esse entendimento, o trabalho contra a censura, né? Como o Carrilho era extraordinariamente militante do cinema e ele Sim. fazia valer essa coisa, mas ajudou muito, o Itamaraty ajudou muito nessas exibições. Tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para a gente fazer um gancho com a situação triste que a gente está vivendo agora da Cinemateca. Sim, Como é que sim. você vê a difusão de Aruanda com relação à atual defasagem da mídia física no país e com a nossa produção se perdendo em incêndios? Ou seja, não se está DVD... A minha preocupação é com o destino físico, digamos assim, desses filmes, entende? Sim, porque hoje a difusão, a gente pode, digamos assim, sair aqui do ar e, em seguida, solicitar, e a Aruanda vem, e eu posso ver no computador, Sim. a pessoa pode ver até mesmo no celular, você pode tomar conhecimento de Aruanda. Porém, a matriz, aquilo que dá existência permanente, digamos assim, uma relativa permanência de um filme, é a sua... Desculpa, eu bati no som aqui. O que dá permanência é a matriz do filme, que às vezes pode ser multiplicada e que fica depositado nas cinematecas. Sim. Então, o que aconteceu é uma barbaridade que o governo brasileiro dê as costas dessa maneira, e o cinema é apenas um dos focos dos seus ataques, e o pior é isso, porque isso gera uma cadeia, né, em torno das restrições, né, e termina num ato criminoso. Eu reputo um crime contra a memória nacional, porque os costumes, a moda, a política, a história política do país está toda documentada. Eu me lembro muito dos filmes, de repente, assim, me ocorre, os filmes do Silvio Tendler. Você tem Era JK, né? O filme sobre Juscelino e a construção de Brasília, feito pelo Silvio Tendler, e, em seguida, o Jango, 2 filmes antológicos sobre qualquer aspecto que você veja, né? Vai que esses filmes sejam destruídos num desses incêndios. Eu não sei ainda o laudo, porque, ao que me dizem, 4,5 toneladas de documento foi queimado. Quer dizer, a gente já soube a pressão de... Não, o filme está nas nuvens, né? Porque você não tem a comprovação de que o digital é uma coisa permanente, ao passo que o negativo era. O negativo, isso. Pode dizer, eu acho que as pessoas... 19. Eu acho que as pessoas hoje têm uma noção um pouco deturpada do que é permanente e do que não é, porque a coisa mais fácil do mundo é você apertar o delete sem querer no computador e apagar o arquivo. Então, claro. Já era. A coisa virtual, né? E quando você procura... Eu, por exemplo, que tenho, como todo cineasta, tenho a preocupação de perpetuar aquele material que você se esforçou tanto para construir, aquele filme que você fez, ginásticas 1000 para poder construí-lo, para poder deixar que ele aparecesse e batesse na tela, com o seu negativo, né? Aí, hoje em dia, quando eu procuro em que suporte eu posso guardar o meu filme, as pessoas dizem, olha, isso é uma consulta ao futuro. E que futuro, né? Quem sabe quando? Sim. Porque a gente não tem a decorrência, ainda não decorreu tempo suficiente para dizer, olha, um HD ou um DCP, ele vai durar X tempo. A película não. A película, inclusive, como é uma coisa concreta que é guardada, sujeita a incêndio, tudo bem, sujeita Mas se for bem preservado? Se for preservada e se for copiada a cada etapa, né? Dizem que, por exemplo, os filmes americanos de sucesso, e porque eles dão um retorno financeiro muito grande, eles são recopiados em película para que aquilo permaneça, né? Então, é alguma coisa de... Eu só tenho uma palavra, é uma atitude criminosa essa
não é mais nem indiferença, é brutalmente dirigido contra a É um cultura. projeto. É um projeto demolidor, fascista, nazista, o que se queira dizer. Realmente... Vinha sendo avisado há mais de um ano a situação, né? Desde que se fechou a Cinemateca e os trabalhadores foram expulsos, né? Então vinha sendo avisado. A gente tem que estar muito atento e reunido e unido para que a gente possa chegar a bom termo. É difícil você viver num regime, ou melhor, nesse tipo de governo. Né? Sim. Que a gente não tem como esperar nada do... E agora é torcer para... Eu mesmo tenho, na Cinemateca, eu tenho um dos principais filmes que eu fiz, que é o Conterrâneos Velhos de Guerra, está depositado lá. Eu acho que tem outros. Eu ainda não fiz a minha lista dos filmes que eu tenho, porque eu tenho tinha filme na Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro, e tinha filme na Cinemateca Brasileira em São Paulo, e alguma coisa como chama? No Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Que quando a Cinemateca pediu para que retirássemos os nossos negativos lá da Cinemateca do Rio de Janeiro, houve aquele impasse e era até como chama? O pai do Rodrigo, que era prefeito do Rio, disse que financiava o César Maia. César Maia. E ele prometeu 5 milhões para fazer essa transposição e deixar os filmes, uma parte guardada no Arquivo Nacional. Então, alguma coisa dos meus filmes está depositada no Arquivo Nacional, uma parte na Cinemateca Brasileira de São Paulo e cópias no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Cinemateca do Hernani Hefner. Sim. Vamos citar o Hernani. A Cinemateca do Hernani e do como é que chama? Do Cota. Cosme Alves Neto. Não, do Cota. O Cosme, que foi meu padrinho em tudo, mas foi um homem muito meu amigo e que me botou na vida, digamos assim, nos festivais e tudo mais. Mas eu digo é o Cota. Sim. Cota alguém tem mais alguma pergunta? De forma que ou você está queimando numa nuvem. A nuvem tem que ser branca, porque eu aprendi com o bombeiro que quando a nuvem é preta, queimou tudo. Né? Ou então você está na nuvem agora. Essa é a pior metáfora, porque você está na nuvem, você não sabe daqui 10 anos se você tem o mesmo filme que você fez ontem. É isso. Eu acho que as pessoas têm uma noção assim, se botar num serviço de streaming qualquer... Cara, o catálogo do serviço de streaming muda todo dia, né? E ele pode deixar de existir amanhã também. Então, assim, você não pode depender de uma empresa que vai disponibilizar ou não o filme. É claro que a gente não vai deixar de fazer cinema por esse motivo. Sim. Vamos fazer sempre, seja lá em que suporte for, porque é necessário. E é um apelo vamos dizer assim, de dentro para fora, uma coisa que você tem que fazer porque você optou por aquilo, por aquele ofício, por aquele métier, e está ligado em outros bastiões aí. Certo. Tem mais algumas perguntas aqui. Qual é a possibilidade de restauração de filmes clássicos como Aruanda e lançamentos em Blu-ray? Eu acho que Blu-ray é muito difícil, agora DVD eu acho que até poderia. De orelha como? Blu-ray essa mídia. Blu-ray. Sim. Olha, eu acho que caímos no mesmo... a gente vai ter que fazer o mesmo tipo de avaliação. É necessário que a gente trabalhe, reúna forças para reestruturar todo o quadro da cultura brasileira que depende de determinadas instituições que estavam indo muito bem, obrigado, antes desse governo. A gente vai ter que lutar muito para restaurar isso, porque o que realmente pode garantir uma sobrevida a essas obras todas que estão sujeitas a deteriorar, a virar aquela coisa que mesmo a película, se deixar, ela fica se você não guardá-la, não preservá-la, não conservá-la em determinado tipo de temperatura e ambiente, né? Ela vai para o vinagre.
Então, é necessário que alguém atalhe esse tipo de... evite a gente perder essa memória e esses filmes já realizados. Então, é Sim, necessário que a gente tenha os meios, porque a Cinemateca Brasileira estava funcionando até 2, 3 sim, anos atrás. Estava muito bem, obrigado. Era exemplo, era a maior, é, era a melhor da América Latina, respeitada em todo o mundo, né? Com um equipamento de primeira ordem, né? Uma verdade. tecnologia de ponta, né? E termina com o governo com essa indiferença, termina Assim, sufocando, asfixiando, mandando cortar a luz, porque na hora que você não paga a conta, ninguém sabia mais nem a quem era devido, não é? Como você, aí começa as restrições. E aí pega fogo porque não tem como evitar. Está lá fechado. sem os Quem acende a funcionários, luz, quem apaga a luz, se tem luz, né? dizem que chegou ao ponto de não ter o dinheiro para pagar a luz. Quem é que paga a luz? Quem é que vai? Quem é que mantém o corpo de funcionários que mantinha isso funcionando? Sim. É uma coisa que tem que ser denunciada por todos nós, em todas as linhas, em todas as lives, em todos os jornais, em toda a imprensa, em toda a mídia. Porque é algo de agressão proposital, de destruição da cultura brasileira. Eu vou fazer só mais uma pergunta que está aqui no chat e depois acho que a gente pode mover para o encerramento. Ó, Luiz Ancona pergunta: Vladimir, que filmes vocês assistiam na Paraíba durante sua formação nos anos 50? Tinham acesso a bastante cinema brasileiro ou era basicamente cinema estrangeiro? Não, na nossa época, o cinema brasileiro existia sim, não era como nos últimos 20 anos, né? Não tinha o Sim, desenvolvimento, não tinha uma espécie de pré-indústria, né? Como a gente conhece, todo um catálogo enorme de filmes extraordinários que se projetaram no exterior e tudo mais. Vimos o cinema brasileiro, sim, com muito gosto, não é? E víamos, por exemplo, eu devo muito a minha formação ao neorrealismo italiano, por exemplo. Né? Década de 40 e 50 foi uma década assim, dominada pelo neorrealismo italiano, e a gente viu aquilo tudo, como o cinema francês, como o cinema inglês, tudo o que tinha, né, no mercado, a gente via porque o cinema vive da expansão dos mercados. Né? Em toda parte tinha sim, cinema. E como tinha cinema, né? Em João sim. Pessoa, do que eu me lembro, tinha uns 10 cinemas funcionando. Né? Uhum. Inclusive com as velhas matinais. O cinema começava no domingo, tinha matinal, tinha matinê e tinha matinal. Passava de manhã os filmes. Né? Mas os filmes que nós vimos, a gente viu praticamente, eu vi quase eu digo que eu vi, eu não me lembro de um por um, mas eu vi o cinema, o neorrealismo italiano, eu vi tudo, tudo. Uhum. E como vimos também, é, às vezes, o Cineclube, o Cineclube de João Pessoa foi uma entidade extraordinariamente influente para que a gente se informasse o que é que estava acontecendo, a ponto da gente achar que podia fazer Aruanda, como você está dizendo, como eu fui fazer com Romeiros da Guia, como o outro foi fazer depois outros filmes, o Padre Zé estende a mão do poeta chamado Jurandir Moura, né? Porque existia uma consciência, não Sim. só existia o mercado do cinema, como a gente era do cineclube, e o cineclube fomentava a aparição da crítica. Os críticos, depois de ser cineclubista, depois de ser cinéfilo, o caminho estava aberto. Eu comecei a escrever no jornal, como Will Leal, como Lindo Arco Noronha, como João Ramiro Melo, entendeu? A gente que criou Sim. uma revista, só existe, que eu me lembre, eu tenho um exemplar e o Will Leal tem outro. Essa revista tem 60 anos que saiu na Paraíba, chama Cinema, entendeu? A revista, uma revista de Sim. crítica. Né? Então, e depois o seguinte, houve uma ocasião, uma, pelo menos, me defini pelo documentário, sabe como? Um crítico do Rio de Janeiro chamado Jonald, era o pseudônimo dele, Jonald. Ele chegou a Ele dirigir saiu, filmes também. Acho que eu já vi hein? esse nome. Acho que ele chegou a dirigir filmes também, não? Não, que eu saiba, não, mas Uhum. ele chamava
Alberto Marques, não sei de quê, mas ele adotou Jonald, as matérias dele era só Jonald. E ele empreendeu uma jornada incrível. Ele pegou coisa como 10 filmes antológicos, italiano, russo. Ele levou Outubro. Ele não levou o Potemkin, que estava proibido, ele não conseguiu, mas ele levou Outubro. Eu assisti Outubro no Recife, né, do Eisenstein. Sim, Ele levou como é que chamava aquele? Les Enfants de Paradis, como é que chama? o Boulevard do Crime. Boulevard do Crime, entendeu? E eu, que era inocente praticamente dos filmes de longa-metragem, documentário, quando eu vi o Homem de Arã, de Robert Flagg, eu me defini ali. Eu digo, se eu fizer cinema um dia, eu quero fazer como esse cara aí, com essa natureza, sem atores, sem história, sem o chamado de enredo, sem essa coisa do ator profissional, não é? Tava tudo ali. Eu fiquei assim, foi uma revelação para mim. Eu digo que quase uma epifania, porque me mobilizou. Aí, quando ele me chamou para fazer o roteiro de Aruanda, pô, eu ingressei aquilo e nunca mais parei. Faz 60 e tantos anos que eu estou nessa estrada, entendeu? Vimos tudo. E essa caravana de filmes, né, foi levada pelo Jonas pelo Brasil inteiro. Desceu no Nordeste com aquilo, né? E os cineclubes. Porque eu militava no Partido Comunista, já fiz parte da Juventude Comunista, e era representante da Juventude Comunista no Comitê Municipal do partido, o partido na ilegalidade ainda. Isso eu estou falando de 56, 57, 58, 59. Né? E eu frequentava a turma do partido, né? Eu estava com a cabeça feita, assim, pronto para a guerra, entendeu? A guerra que eu digo. Eu era um militante fiel do partido. E, à noite, eu ouvia os padres, porque o Cineclube de João Pessoa era mantido pela Cúria Metropolitana. Teve um padre, o padre Antônio Fragoso, que ele terminou bispo, mas ele era uma cabeça. Ele tinha estudado em Roma, junto com outros padres. A Gregoriana de Roma, eles tinham cineclube lá. Eles iam assistir filmagens do Fellini na Cinecittà. Então, o padre Fragoso, quando voltou para Paraíba, junto com outros padres, eles fundaram o cineclube chamava Cineclube de João Pessoa. Entendeu? Cineclube de João Pessoa. Né? Que o João Ramiro era um dos principais, o cara que fez o Romero da Guia comigo. Sim. Ele era desse cineclube. Então, eu fiquei dividido, até hoje eu estou meio dividido, entendeu? Eu respeito muito os padres cultos, eruditos, tal, e que vinha da Gregoriana de Roma. Tinha visto Fellini filmar e falava para a gente aquelas coisas todas. E de José. Ele tem um livro chamado Elementos, não é Cinema Brasileiro. Esqueci o nome dele. Ele morava em Recife. Um nome tranquilo, conheci demais ele. Nascido em Monteiro. José. Esqueci agora, parcialmente. Me deu um branco. Era um livro que a gente lia tudo. E a gente só fez também Aruanda, sabe por quê? Porque descobrimos o Tratado da Realização Cinematográfica de Leon Kuleshov. Então, a gente fez o roteiro de Aruanda seguindo os dados, as lições de Leon Kuleshov. Entendeu? Descobrimos lá numa livraria, ou mandamos vir não sei de onde, e eu tenho até hoje eu tenho na minha estante o Tratado da Realização, escrito em espanhol, da Realização Cinematográfica, de Leon Kuleshov. Entendeu? Então, de noite eu estava com os padres e de dia eu estava com os comunistas. Acho que podemos ir caminhando para encerrar aqui. Matheus, deixa eu ver. A William está perguntando aqui no chat se tem alguma chance de seus. O William está perguntando no chat se tem alguma chance dos seus documentários serem relançados em DVD. Eu sei que o País São Saruê e o Conterrâneos foram lançados, né, em DVD. Tem quase todos em DVD. Rock Brasília, Barra 68, Conterrâneos Velhos de Guerra, como é que chama? O País São Saruê, Teotônio, como é que chama? O Evangelho segundo Teotônio, viu? Certo. E Cícero diz o compadre de Picasso.
Sim. E que mais? E meu último, agora em setembro, o Canal Joconde. Brasil, em setembro agora, o Canal Brasil vai lançar Giocondo Dias, o Ilustre Clandestino. Fique de Ah, olho. certo. Esse ainda não tem DVD, mas eu pretendo. Mas hoje em dia tudo você lança baixando, né? Então o Sim, DVD já vai ficando para trás. já vai ficando obsoleto. É Absoluto. verdade. Já é difícil Bom, achar certos DVDs para comprar, né? Exato, já vai ficando raro. Mas o eu William tenho quase comentou todos os aqui, DVDs. Vladimir, sobre Oi? e os que estão esgotados. O tempo está esgotado. Se você me Não, não, permitir. não. Ele está dizendo que os DVDs estão esgotados. Acho que porque não Sim, pensei que relançaram. era o. Não, Não, Matheus, eu entendi você fazer. O tempo. tempo nosso está Não, esgotado. não, não, Tem que não. Não. parar. Não. É uma pessoa comentando que os DVDs estão esgotados. É, mas eu tenho. Manda escrever para mim aqui em Brasília que eu dou um jeito. Sim. Olha. Bom, acho que já podemos encerrar. Conversamos Um bastante. pouquinho de tempo. Eu podia fazer só. Eu podia fazer Claro. só um. Ah, claro. Não, eu queria dizer, porque você fez uma homenagem justíssima aos 3 filmes. Todos nordestinos, todos são filmes basilares para a compreensão de uma escola de cinema, um estilo de filmar que surgiu naquele momento. Mas tem um segundo tempo, não é um segundo tempo, é imbricado com esse primeiro tempo. Eu faria alusão a 3 filmes que também são da mesma fornada, da mesma hora. Praticamente em seguida eles aparecem, que foi Os Homens do Caranguejo, de Pojuca Pontes, o meu filme Pedra da Riqueza e A Bolandeira. Esses filmes compõem a primeira fornada do chamado Ciclo da Paraíba. Mas eu levantei como essa descendência toda, vamos dizer assim, os filmes que compõem. Eu cheguei a 10 filmes. Entre eles, o Padre Zé Estende a Mão, de Jurandir Moura, Os Homens do Caranguejo, Romeiros da Guia, Aruanda, porque eu fiz fora de ordem, né? O Caranguejo Nordestino, O Que Eu Conto do Sertão, de José Umbelino, professor de cinema da Universidade da Bahia, que é paraibano de Campina Grande, fez esse filme lá ainda. O Cinema Paraibano, de Manfredo Caldas, A Bolandeira, que eu já falei aqui, A Pedra da Riqueza e A Cabra na Região Semiárida. Só aí você tem a primeira, eu chamo fornada, porque forno é uma coisa primitiva. A primeira fornada do cinema paraibano eram 10 filmes e vieram depois, você pode, o Torquato Joel fez Passadouro, que é um filme maravilhoso, A Árvore da Miséria, de Marco Vilar, A Canga, de Solha, Valdemar Solha, né? E por aí vai. Então, esse primeiro momento são 10 filmes. Agora a Paraíba está lançando 8 longas-metragens de ficção. Acho que nesse mês. Eu vi, não sei onde que vai ser estreado. Acho que a Maria do Rosário Caetano foi que deu essa notícia no blog dela. 8 filmes de longa-metragem, ficção, né? A Paraíba está mostrando, está botando as garras de fora. Vladimir, temos uma pessoa aqui perguntando como entrar em contato com você. O meu contato, se quiser anotar o meu e-mail, é uma homenagem à minha mulher, é Lucília Garcês com Z no fim, @gmail.com. Lucília Garcês, @gmail.com. Obrigado. Bom, então acho que Mande aí podemos suas encerrar. mensagens que a gente faz por onde atender. Agradecimentos finais agora ao pessoal da Cinemateca de Pernambuco, a Ana Farache, a Vitória Vitor, a Ingrid Xavier e a Universidade de Colômbia, a Carly Rodrigues, por nos ajudar com os detalhes técnicos dessa live. Obrigado, Vladimir, pela tua presença e Gustavo. E se tiverem alguma coisa a dizer antes de encerrarmos aqui.
Fiquem à De minha vontade. parte, foi uma satisfação estar com vocês, especialmente nessa hora que é triste, melancólica, em que a Cinemateca tomou esse tombo, foi feita uma ofensa criminosa com essa atitude do governo, que deixou para depois, não resolvendo uma coisa tão simples dentro da própria burocracia. Eu queria agradecer a honra de estar aqui, a disponibilidade do Vladimir e a situação, mesmo sendo essa situação triste que estamos vendo aí, mas acho que um evento como esse até chega a reanimar a gente, a dar vontade de continuar lutando, né? Estamos juntos nessa jornada. Sim. Muito obrigado. Obrigado a todos e encerramos por aqui. Boa noite. Até mais.